Começar com uma pergunta colocada na tela aí para vocês responderem para mim, por favor. Segundo a Bíblia, de quem é o dever de ensinar religião para as crianças? Segundo as Escrituras, gente. Eu gosto muito de um texto, Cássio, que diz assim, Deuteronômio 6:6, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e delas falarás a teus filhos sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Então, assim, sem dúvida nenhuma, dos pais é a responsabilidade de direcionar os filhos. Muita responsabilidade naquilo. Muita. É um desafio diário, né? Eu sempre falo que para criar filhos não tem receita, mas a gente precisa buscar o conhecimento, né? E em Deus a gente consegue achar. E tem o textuário também do cristão aí, né? Ensina o menino o caminho que deve andar. Quando envelhecer, não se desviará dele. Que caminho é esse? Né? Então, é o que a Bíblia nos ensina. Quando o próprio Jesus disse, preparai o caminho, que caminho é esse? É o caminho para o céu. Indiferente de religião, de tudo, a gente vai ensinar sempre que o caminho do céu é o melhor caminho para os nossos filhos. E sabe, Daniel, eu já estou passei dos 50 já há algum tempo. Cabelinho branco. A experiência. Mas olha, em nome de Jesus, assim, das maiores alegrias que eu tenho, talvez a maior alegria que eu tenho, meus filhos já são adultos. Os 3 servem ao Senhor. Os 3 são crentes e é o que eu desejo para vocês. Amém. Que eles continuem, porque a gente como pai, né, pai, mãe, né, a gente que crê em Cristo, a gente sabe que é a decisão central na vida de uma criança, né? Porque a sociedade fala, não, tem que educar, tem que pôr na escola, tal. Eu acho isso super importante, os meus 3 estudaram. Mas se eles não tivessem tido encontro com Cristo, gente, eu ia estar frustrado. Conhecer verdadeiramente o Senhor, né? Ter uma experiência, ter um contato, saber que Ele é o amigo fiel que está ali a todo momento, né? E eu fico feliz que os meninos, o David e o Danilo, às vezes a gente está naquela batalha de agenda, cumprir, vai para uma igreja, vai para outra, e aquela situação de cansaço físico mesmo, né? E às vezes eles falam, mãe, a gente está cansado. Eu falei, então vamos falar com Deus que a gente está cansado? Que a gente precisa de renovo, porque eu tenho certeza que vai vir um bálsamo aí, porque Ele é fiel. Então, assim, aí logo a gente já consegue alguma situação para a gente descansar, para a gente passear um pouquinho e tudo. E eles falam, mãe, vale a pena, sempre vale a pena fazer o melhor para Deus. Agora, como é que vocês fazem? Porque como pastor eu tive essa experiência, minha esposa também é pastora, de sendo evangelista, sendo pastor, sendo missionário, porque os filhos não escolheram ser missionários. Né? Filho não escolhe ser pastor. Como é que vocês fazem, assim? Porque eu já ouvi história de filho que tem E a gente fica sempre atento a isso, porque principalmente a sua questão, você é pastor, né? Nós somos missionários ali que está cada vez, você ainda tem uma igreja fixa, nós não. A gente tem a nossa igreja, claro, tem o meu pastor, tem todo um apoio ali do meu ministério, do ministério que nós fazemos parte, mas não é algo que a gente está todo dia na mesma igreja, então é mais... E aí a gente vê Deus até nisso. Eles chegam numa cidade, por exemplo, nós vamos para o Espírito Santo semana que vem. É a melhor igreja para eles. Mãe, a gente pode morar aqui? A gente pode mudar para cá? Sempre eles gostam. Aí nós vamos para outro estado, outra cidade, ministrar a mesma coisa, sabe? Faz amizade. Eu falo que Deus cuida dos detalhes, que até no carro não passa mal, sabe? Já tem aquela... Entra no carro, vai dormir. Se é no ônibus, eles amam viajar de ônibus. É avião, apaixonados também. Então, assim, eu sei que Deus chamou, né, a nossa família para cumprir esse propósito, mas a nossa preocupação sempre é de mostrar para eles que Deus, Ele ama aquele que faz com alegria, né? E eu sinto neles, a gente sempre conversa quando a gente vai viajar que eles não podem ir, aí eles choram, eles ficam tristes, a gente chora, a gente fica triste. Eles gostam, então. Eles amam estar com a gente. E eu acho legal porque vocês conseguiram desenvolver o ministério em família. Em família. E quando eles não vão, a gente sofre. Porque eles já sabem tudo com a gente, já está envolvido no meio da ministração, já tem todo... Aí quando eles não vão, a gente pega filho emprestado, né? Porque a gente pega um louva-a-Deus emprestado, um marcador emprestado. Aí você tem que explicar, ensinar, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E o David e o Danilo são espertos. Tem hora que chega, pai, hoje a gente vai fazer assim, eles já vêm criando. Mãe, a gente pode acrescentar isso, né? Naquela ideia que a senhora pensou, a gente pode acrescentar. E se eu falar, a gente está falando sobre tecnologia, que tal a gente falar também que o louva-a-Deus vai entrar com o celular na mão e aí você explica que não pode ficar conectado na igreja. Olha que legal. Olha para você ver. Então é a forma deles interagirem, né? Gente, nós estamos recebendo já mensagens. Eu quero agradecer todo mundo que está mandando mensagem para a tia Keila,
Pro tio Daniel? Louva a Chama Deus. de Daniel? Gafanhoto? Me chama de louva-a-Deus, tio Daniel. Tio Daniel. É mais louva a Gafanhoto Deus, não, né? Só Não, ele. gafanhoto só o É porque eu Cássio. lembro do Kung Fu. Você lembra do Kung Kung Fu Fu? Panda. Ah, é o louva a Deus, né? Não. do- gente nova, Kung Fu Panda. Ah, o mas sei Kung lá. Fu é a época do David Carradine. Ah, não, essa época eu Só, não conheço. não era nascido, o já. Leandro, que é o nosso editor de imagem, ele sabe que ele é velho igual eu. Leandro. Ele lembra do David Experiente. Carradine com o Kung Fu. Mas fica essa coisa pra Tá bom, verdade. deixa pra lá. Vamos lá. A mensagem chegando aqui. Bom dia, pastores. Que Deus abençoe. Gostaria de saber se obrigar o filho a orar e ir à igreja, a buscar a Deus contra a vontade dele, pode causar algum dano futuramente, alguma consequência na vida dos nossos filhos. A Raquel, que é de Mário Campos, a Raquel Jackson de Mário Campos. Porque tem muito pai que fica assim, eu não posso forçar o menino. E tem muito pai que esse não forçar a criança deixa a criança escolher também o que ela quer. É. E a criança não tem ainda a maturidade espiritual, né, e psicológica para decidir o que é melhor para ela. Então você precisa direcionar. Só que, claro, não é impondo. Você não vai colocar uma criança para, igual eu já vi casos, situações de avós, pais que colocaram a criança para orar como um castigo. Colocar a criança para ler a Bíblia como castigo. Ele vai gostar de orar então, nunca. isso ele nunca vai ter um encontro com Porque Deus. Isso é uma punição. Eu sei que você é pedagoga também, não é? Nas escolas, a gente que trabalha com educação sabe muito bem disso. Muitas escolas, o lugar de castigo é a biblioteca. Então, isso, E é uma olha a leitura. associação, é. Gente, a leitura é um prazer. É. Fala, filho, vamos ler, porque isso traz assim, uma alegria para você. Você vai conhecer outros mundos através da leitura. Vamos ler. Não. Você vai punir. Isso não... Então é aí que você tem que. Você não pode associar a Deus, as coisas de Deus com castigo. Agora, os meus já são adultos, os de vocês já estão pré-adolescentes. Mas tem hora que a criança não quer ir para a igreja. O que é certo fazer? É de O que é dia. certo? Você tem que ir sim. Conversar com nós como pais, eu não quero ir para a igreja, mas já aconteceu. Mãe, eu estou cansada, eu não quero ir. Eu falei, então tudo bem, você não vai para a igreja, mas também você não vai assistir televisão, você também não vai jogar videogame. Sim. Aí você pode, então, aí é você que vai escolher agora, porque eu não vou deixar de ir, seu pai não vai deixar de ir, vocês vão ficar sozinhos. Aí, mas graças a Deus, assim, não precisou chegar no extremo. Ponto, porque eles, é claro, não, mãe. Porque eu acho, Cássio, que o principal que os pais têm que entender é que a criança, ela tá ali conhecendo a situação. A gente tem que conversar. Por que você não quer ir? O que está acontecendo? Por que você está triste? Eles já falaram para mim, mãe, lá é muito chato, porque a gente está sentando lá e não tem nada para fazer. A gente não tem nada para fazer. E eu fiquei pensando assim, por que eles estão pensando isso, né? E aí eu fui observar que às vezes as mensagens não chamam a atenção deles. São para adultos só. Só, parece que eles não estão no templo. Aí é mais algo que vem no nosso ministério para falar, gente, pastores, pais, professores, igreja que já cresceu as pernas, que agora são adultos, pense que tem crianças no recinto, então chame a mensagem também para eles, né? Inclua, né? Inclua eles ali no meio, porque nós temos que cuidar deles agora. Uma pessoa aqui que ela não se identificou, falou que ela é de Belo Horizonte, diz assim, os pais devem ensinar os preceitos religiosos sim aos filhos. Se os filhos não seguir, eles vão rejeitar algo que ouviram, mas eles têm que pelo menos ouvir. Claro, né? Os pais têm essa responsabilidade. Além de ouvir também, Cássia, eu penso assim, o exemplo arrasta. É isso. Não é só ensinar, às vezes o falar muito também não está resolvendo, você tem que mudar as estratégias. O próprio Jesus foi exemplo para nós aqui na Terra. Ele não obrigou ninguém a amar, ele não obrigou ninguém a segui-lo. E esses dias me passou, quando eu estou mexendo com a construção lá em casa, eu estava trabalhando em cima de um telhado e o sol muito quente. Sol escaldante, eu suando, meu filho trouxe água para mim, o mais velho, o David. Ele, nossa pai, mas o sol está muito quente aqui, como que o senhor está conseguindo? Eu falei, meu filho, papai tem que fazer isso aqui, então infelizmente eu não tenho como fugir desse sol não. Ele, não, tem pai, eu posso orar e Deus mandar uma nuvem para cobrir esse sol. É mesmo? Eu, na minha ignorância, falei assim, oh meu Deus, me vai orar, a nuvem vai aparecer aqui. É sério, o sol estava tão quente, a falta de fé, que eu falei assim, não, ele abaixou a cabecinha dele lá assim. Sério, cara? E fez a oração dele rapidinho. E de repente apareceu uma nuvem e tampou o sol. Eu olhei assim, ele olhou, pai, a nuvem apareceu, eu acabei de orar, pai. Que coisa linda. Ou seja, porque a gente já passou várias situações dentro de casa que a gente recorreu a quem? A Deus. Vamos orar, porque Deus vai resolver nossos problemas. Então, eu não precisei de falar com ele que para resolver problema, nós temos que buscar a Deus. Claro que a gente fala, mas o exemplo de eu e aquele orar para resolver os problemas, ele captou logo e falou assim, opa, meu pai está passando por dificuldade, eu vou orar porque Deus vai solucionar o nosso problema. E acabou dando lição para você que é pra adulto, mim. assim.
Por que Deus não eu não orei? E aí vem nas ministrações aí, o Senhor sempre traz isso para mim, a questão do cuidado de Deus nos detalhes. E a gente ser agradecido por uma nuvem que veio no céu para tampar o sol da cabeça dele, porque ele estava trabalhando e tinha que fazer aquilo. Então, de certa forma, eu não preciso de influenciá-lo, falar, não, você tem que servir a Deus. O meu exemplo ali já arrastou ele para... Não, Deus é o principal caminho, não existe outro. Aleluia. Tem mais gente mandando mensagem agora do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo. Olha. Fabiana Santiago. Ô, tia Keila, para levar você para Nova Friburgo, como é que é? É só mandar um e-mail, né? tiakeilacristina@gmail.com.br, que aí por lá a gente resolve a data. Tia Keila Cristina. Com K e com Y. K-E-Y-L-A. Cristina. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.